Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o efeito Trump, que é o que chama o globo aqui, né? Empresas americanas se rendem à agenda conservadora e abandonam metas de diversidade, ESG e coisa e tal. Ou seja, eles estão culpando o Trump por isso, sendo que está errado, tá? Porque esse movimento já vinha acontecendo muito antes do Trump. É verdade que com o Trump no poder dá mais tranquilidade para as empresas fazerem isso, mas esse movimento já estava acontecendo antes. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Hemorroida Cerebral, Dedo Mindinho renegado pelo Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Rede Globo quer botar a culpa no Trump. Está dizendo que não, que é o Trump que está errado. Como é que os americanos puderam votar nesse cara? E agora todas as agendas verdes e não sei o que lá, agenda de diversidade, equidade, inclusão estão acabando e coisa e tal, empresas abandonam metas de diversidade, ESG. Aqui a Veja falando a mesma coisa, grandes empresas começam a abandonar políticas de diversidade, elas cortam seus programas de inclusão e reforçam uma tendência que ganha força nos Estados Unidos. Das Big Techs aos setores tradicionais, companhias adaptam práticas ao novo cenário político. Walmart, Amazon, Boeing estão entre elas, né? Aqui, menos de 10 dias, Trump voltará a ocupar o salão oval da Casa Branca, mas antes disso o setor corporativo já dá sinais que está preparado para o novo tempo. O pessoal, cara, o Mark Zuckerberg alugou sem fiador um apartamento enorme na cabeça desse pessoal, no triplex do Guarujá ali, ó. Mark Zuckerberg anunciou que a Meta, dona do Facebook, deixará de usar programas de checagem independente. O McDonald's encerrou seus programas de inclusão e diversidade. A BlackRock abandonou um importante grupo climático e não sei o que lá, não sei o que lá. Eles colocando aqui, o ponto que eles estão colocando aqui, isso tudo é verdade, tá? Todas essas empresas estão abandonando realmente o DEI, estão abandonando o ESG, mas eles estão colocando como se fosse uma culpa do Trump, sendo que não é isso não. Aqui, ó. Essa reportagem aqui da Veja Negócios é de 26 de agosto de 2024. Portanto, muito antes do Trump ganhar a eleição. O Trump ganhou a eleição em 5 de novembro de 2024. Aqui, ó. Grandes empresas começam a abandonar políticas de diversidade, né? Cortaram seus programas de inclusão e reforçam uma tendência que ganha força nos Estados Unidos. O abandono fundamental agenda ESG, da fundamental agenda ESG. Fundamental só para eles, né? Porque a ESG é uma roubada no final das contas. O pessoal já estava vendo que isso não funciona em lugar nenhum, né? Todo mundo está abandonando esse negócio muito antes. Está aqui o consultor jurídico também falando que o movimento anti-ESG, implicações para o direito e coisa e tal, que um retrocesso, porque é muito importante o ESG e não sei o que lá, sendo que eu já falei para vocês que o ESG era terrível e como eu previ, eu falei, olha só, enquanto for empresa privada, enquanto não for forçado por governo, não tem problema, as empresas sozinhas vão perceber a roubada disso e vão voltar atrás. E foi exatamente o que aconteceu. E já estava acontecendo antes do Trump, tá? Esse pessoal está querendo colocar a culpa na eleição do Trump aqui, não teve nada a ver com a eleição do Trump. De novo, pode ser que o Trump tenha, né, o fato do Trump ter ganho a eleição tenha ajudado nesse processo, até pode, mas esse movimento já vinha de muito antes disso daí, né? Aqui, ó, a Gazeta do Povo traz aqui a lista das 10 empresas que abandonaram o ESG. Isso daqui ainda ano passado, né? Aqui, ó, Boeing, Walmart, John Deere que fabrica tratores agrícolas, né? Toyota, Harley Davidson, Jack Daniels, Tractor Supply, Target, Disney, enfim, um monte de companhias abandonando. A gente cobriu muitas dessas companhias abandonando, né? E até a BlackRock. A BlackRock abandonou a iniciativa ambientalista da ONU, e justamente porque estão cancelando iniciativas ESG, né? E o porquê que estão abandonando iniciativas ESG? O pessoal pergunta aqui, por que investidores ESG estão contentes em aceitar retornos menores? Aparentemente não estavam tão contentes assim não, né? A ideia do ESG sempre foi essa. Tirar essa imagem de capitalista malvadão do mercado, você cria um processo em que, além do lucro, você visa equidade social, né, que é a questão social, e a governança e coisa e tal. Parece uma coisa bacana, só que quando você multiplica os seus objetivos, os objetivos diminuem, né? Evidentemente. Se o seu foco anterior era só o lucro, você tinha um lucro maior. Agora que o seu foco não é mais só o lucro, você tem que ponderar isso com outras coisas, o retorno é menor. O que acaba acontecendo na prática? O mercado se regula, meu amigo. Tem gente que quer investir com ESG, é seu dinheiro, é seu direito, você investe do jeito que você quiser.
Você aí que é investidor, que é milionário, que tem grana, quer dar todo esse dinheiro para jogar no lixo o dinheiro, tudo pode jogar, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas qual que é o problema fundamental do ESG? Começou a ter um retorno menor do que das ações normais, dos fundos normais. E aí qual que é o problema? Muitos dos grandes investidores que existem são investidores institucionais. São fundos de pensão, fundos de patrimônio e esse tipo de coisa. Esses investidores institucionais, eles têm uma série de critérios para investir. O pessoal tinha expectativa de que conseguiria incluir o ESG nesses critérios, de forma que haveria muito investimento em ESG. Só que na prática, o pessoal começou a reclamar, né? Lembra, fundos de pensão é, sei lá, um monte de professor, não é gente rica investindo, é um grupo de professores de uma cidade XYZ lá nos Estados Unidos que está investindo para ter uma aposentadoria. O pessoal quer ter a melhor aposentadoria possível, ninguém quer ficar perdendo dinheiro nessa brincadeira. Aí os fundos de pensão e outros investidores institucionais como esse começaram a reclamar. No final das contas, o pessoal começou a sair desses fundos ESG, não teve resultado nenhum. E o DEI? Por que o pessoal abandonou o DEI, né? DEI é diversidade, equidade e inclusão. Abandonaram isso porque começaram a ver que é uma política que não resolve problema nenhum, supostamente deveria dar mais inclusão, pessoas de diversas raças e gêneros e orientações sexuais e coisa e tal. O que o pessoal percebeu é que esse tipo de contratação gera um monte de esquerdista querendo fazer política na sua empresa. A pessoa é contratada por DEI, ela quer favorecer o DEI, ela quer fazer política. O objetivo dela na sua empresa não é trabalhar, não é fazer a empresa crescer, não é fazer o seu negócio prosperar, é aumentar as políticas DEI, é aumentar o número de diversidade, é trazer coisa esquerdista. Isso acaba prejudicando o funcionamento da empresa, né? Quando você contrata uma pessoa, você contrata a pessoa para resolver o problema da empresa. A empresa tem que melhorar com aquela pessoa tem que estar ali agindo para a empresa crescer. E se a pessoa está agindo para crescer a base política dela, a orientação sexual dela, ou seja lá o que for, você começa a ter problemas nisso daí, não só do ponto de vista de falta de empenho, de falta de capacidade de trabalho, mas muito mais do ponto de vista de causar confusão mesmo, né? Então, por exemplo, você contrata uma pessoa, daí ela começa a criar atrito com outras pessoas dentro da sua empresa, justamente processando as pessoas por homofobia ou por não sei o que lá. A chance de você ter um empregado DEI criar caso dentro da sua empresa é muito maior, né? Veja, eu não estou dizendo que homossexuais criam caso. Aliás, eu conheço vários que são trabalhadores excelentes, que a pessoa trabalha mesmo, extremamente competentes e coisa e tal, e nunca criaram problema com nada. Mas quando você começa a contratar exatamente com a DEI, você começa a criar esse tipo de incentivo, você começa a trazer exatamente esse tipo de gente para a sua empresa, o tipo de gente que cria problema, que quer, né, impor a sua agenda de favorecimento de determinado grupo, mais do que ajudar a sua própria empresa. Então é por isso que muitas empresas estão abandonando a política DEI lá nos Estados Unidos. Isso aqui no Brasil, eu não sei nem se colou muito, mas se colou, já deve estar descolando no final das contas. É o problema que o pessoal fala, essa ideia de mercado de externalidades, né? Ou seja, qual que é o problema aqui? É o problema que eles estão vendo é que o capitalismo malvadão na cabeça desse pessoal acaba piorando o meio ambiente, acaba piorando os aspectos sociais de desigualdade, acaba piorando a governança e não sei o que lá. A governança não tem nada contra, não. A governança eu acho uma coisa positiva porque ela acaba dando lucro no final. Mas a questão ambiental e a questão de equidade social, né, que é justamente o DEI, é justamente o chamado mercado de externalidade. O mercado de externalidade não funciona, sempre dá errado, porque externalidade não é escassa. Sempre vai ter mais externalidade o tempo todo. É exatamente o que acontece quando você contrata uma pessoa LGBTQ para preencher uma vaga DEI. Aí aquela pessoa vai entrar ali, ela vai reclamar que precisa de mais representatividade LGBTQ, vai começar a reclamar que as pessoas estão tratando ela como homofóbica e coisa e tal. Externalidade não tem fim, externalidade é infinita, né? Não tem um limite, não tem escassez de externalidade. Então você gera esse tipo de problema. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Não é efeito Trump, não foi o Trump que está fazendo as empresas abandonarem isso daí. As empresas estão abandonando isso daí porque é uma bosta. É uma ideia idiota que foi colocada por mentes globalistas idiotas, aí, o tal do Fórum Econômico Mundial, que é uma cambada de socialista, e no final das contas nunca teve chance de dar certo de qualquer forma. As empresas estão vendo que não adianta, não tem como satisfazer esse pessoal, não adianta. Não importa o que você faça, sempre eles vão querer mais.
não existe mercado de externalidade, então o melhor é você justamente fazer o seu negócio, buscar a melhor eficiência da sua empresa, buscar fazer negócio da melhor maneira possível, da forma mais eficiente, e pronto, e deixa esses problemas para lá. A sociedade como um todo vai resolver esses problemas por outros meios, né? É o que eu falo para você. Quanto mais liberdade, quanto mais capitalismo, menos desigualdade você tende a ter, né? Quem causa grandes desigualdades é o governo, porque o governo tira dinheiro de todo mundo e dá para os amigos do governo. E ele é um grande concentrador de renda, né? No livre mercado você até tem quem seja mais eficiente e quem seja menos eficiente. Vai ter gente que vai ganhar mais dinheiro, vai ter gente que vai ganhar menos dinheiro. Mas na prática, a desigualdade nesse caso é menos marcante, é muito mais marcante a desigualdade no caso do governo. O governo tirando dinheiro dos pobres e dando para os amigos do governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.